Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre a minha vida o teu reino. Seja feita sempre, sempre, sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado a todos aqueles que me têm ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Eu sou o pastor Wagner Souza, o seu grande amigo de todas as manhãs, e nessa madrugada, nesse amanhecer de domingo, dia 21 de abril, um dia muito abençoado para todos, na presença do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra base para o nosso grande clamor nesse dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 27, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam ali numa grande tempestade. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu de verdade, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veio a bonança, veio aquela paz, aquele refrigério. Mas eu li todos esses versículos para dizer para você o quê? É para você lembrar dessa história. É para você lembrar dessa passagem na Bíblia, dessa tempestade que os discípulos enfrentaram. Jesus, no versículo 22, ele fala assim, ó: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então, quem mandou eles entrar no barco não foi Satanás, não foi o diabo e não foi vontade própria deles. Quem colocou eles no barco e falou: vocês têm que chegar lá do outro lado, foi o próprio Jesus Cristo. E aí vem uma grande tempestade e eles começam a remar, o vento era contrário, a tempestade era muito forte, e Jesus, que estava lá no monte orando, ele vem caminhando sobre as águas. A princípio eles pensam que é um mal, que é um fantasma, que é um vulto, que é algo estranho. Aí Jesus falou: não, tem bom ânimo, sou eu que estou aqui. Aí o Pedro fez um pedido que eu, quando tento processar isso, eu penso que o Pedro era um homem meio maluco, porque ele diz, ao invés, porque se Jesus tinha chegado até aquele ponto, Jesus poderia chegar até o barco tranquilamente. Mas o Pedro, ele não pede para Jesus vir até o barco. Ele diz assim: se é o Senhor mesmo, eu quero ir aí aonde o Senhor está, andando sobre as águas. E aí o Pedro sai andando sobre as águas. É isso que eu quero. Eu quero andar sobre as águas. E eu quero que você que está me ouvindo agora, nesse ano de 2024, comece a andar sobre as águas. Comece a fazer pedidos ousados. Não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha vergonha, não deixa o diabo te desanimar. Mas aí o Pedro começa a andar sobre as águas. Aí quando ele
ele tira o foco de Jesus, ele tira os olhos de Jesus e ele vê o trovão, o vento forte, aquele barulho, aquelas ondas vindo por cima. O Pedro ficou com medo e quando ele fica com medo, ele afunda imediatamente. E quando ele afunda, ele clama por socorro. Senhor, salva-me. O Pedro aqui deu muitas lições para nós. Ele andou sobre as águas. E ele também ensinou que quando estiver afundando, tem que clamar, tem que pedir socorro para Jesus. Mas outra palavra, outra coisa que eu quero falar contigo é que a maioria dos homens de Deus, quando lê essa palavra, quando prega essa palavra, quando ensina essa palavra, o que eles enfatizam? Que o Pedro afundou. Me fala para mim agora, você que está aí do outro lado nessa oração, nesse clamor dele, fala para mim agora, tirando Jesus, qual foi outro homem que andou sobre as águas? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós sempre, o ser humano, no geral, sempre quer focar nas falhas, nos erros e nos defeitos. Mas hoje eu estou te ensinando uma lição. Peça para Deus uma visão celestial e comece a enxergar nas pessoas o melhor delas, o dom delas. Comece a valorizar não só o que ela está fazendo, mas tudo que ela já fez por você. Tenha gratidão por isso, saiba agradecer, cuidado com os rompimentos, fica firme. Comece a olhar não os defeitos, não as falhas, não os erros, não os pecados. Comece a olhar os dons, as qualidades, o esforço dessa pessoa, a dedicação dela. Pedro andou sobre as águas. Pedro ganhou mais de 3.000 almas com uma pregação. Pedro colocava a mão nas pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. Os paralíticos andavam, os mortos eram ressuscitados. A sombra de Pedro curava. Pedro, quando ele foi ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Viraram a cruz de ponta cabeça. Esse homem, ele foi um homem extraordinário, um instrumento muito abençoado nas mãos do Senhor Jesus. Mas nós, como ser humano, muitas vezes só estamos focando e observando as falhas. Não, vê as qualidades, vê o que essa pessoa tem de bom, porque toda pessoa tem algo de bom dentro dela. Vamos orar para Deus trazer isso que está dentro de cada pessoa para fora, no seu filho, no seu marido, na sua esposa, na sua família, nos voluntários, nos obreiros, nos membros da sua igreja, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o pastor Wagner Souza, o seu grande amigo de todas as manhãs. Não esqueça de deixar o like no vídeo, coloca aqui o seu nome e o nome de todos os seus familiares. Escreva-se no chat. Eu vou olhar as qualidades desta pessoa. Eu vou olhar somente as qualidades desta pessoa. Eu vou focar nas qualidades dessa pessoa. Pega esse link, pega essa oração e compartilhe com o maior número de pessoas no nome do Senhor Jesus. E nunca se esqueça disso. Você é uma bênção, você é o melhor de Deus e você nasceu para dar certo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo clamor nesse dia 22, segunda-feira, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Ótimo domingo a todos.